Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo bem? O que acharam dos testes? Eu gostei de algumas notas, percebi que alguns poderiam ter um desempenho melhor, mas não sei se por conta do rodízio diferente, de no mesmo dia ter outras, né? Acabou não dando a devida importância, ou estudando como costumava estudar, ou talvez alguns já estejam achando que estão passados, que não precisam mais se dedicar tanto, né? Mas no geral eu gostei. No geral eu gostei. Dos alunos que eu esperava geralmente um empenho, porque eu percebo isso através das atividades, corresponderam. Os alunos que buscam fazer a atividade corretamente, que se empenham pelas atividades e assistem a aula e tiram dúvida, foram aqueles realmente que foram bem. Tá bom? Então hoje nossa aula é de língua portuguesa, certo? Agora vamos dar continuidade aos nossos conteúdos após a semana de testes. Tivemos um momento na semana passada, quer dizer, para mim essa semana, que eu estou gravando no sábado, ontem à noite, fui surpreendido com a morte daquele ator que fez o Pantera Negra, né? Por que tocar nesse assunto, falar disso? Porque se vocês perceberem pela comoção da época que o filme foi lançado, e pela comoção com a morte dele, nós percebemos que existe uma representatividade nele. Isso porque o filme transmite a imagem heróica, forte, lutadora de uma pessoa negra. Isso faz com que a gente perceba que nós precisamos ter isso na nossa comunidade, na nossa família, no nosso meio de convívio. Pessoas que possamos admirar, pessoas negras que possamos admirar. Por exemplo, um médico negro, um advogado negro, um psicólogo, um psiquiatra negro. Isso traz uma representatividade, uma coisa que você olha, se orgulha, se espelha. E foi isso que aconteceu com o filme, apesar do filme ser de ficção, aquilo não ser real. E as pessoas mesmo assim, pela carência, a carência dessa representatividade, a carência de ter essa imagem de uma pessoa negra bem representada, bem sucedida, forte, lutadora, guerreira. E aí vocês que são dessa geração, que se empenhem por isso, para ser um exemplo na sua comunidade, que os outros jovens possam olhar para vocês daqui a 2, 3 anos e dizer, esse cara aí, ou essa menina aí, ela é guerreira, ela é lutadora, mesmo tendo nascido aqui nessa região, mesmo com tudo isso, os problemas que ela teve. Eu lembro da vez que aconteceu tal coisa com ela, aconteceu tal coisa com ele. Hoje em dia ela é uma médica, hoje em dia ele é um advogado, hoje em dia esse cara é um empreendedor, tem uma loja aqui no bairro, legal, dá um apoio, dá uma ajuda. Então, pensem nisso, tá bom? Agora nossa aula de língua portuguesa. Vai rodar o vídeo aí com a explicação, hein? Tchau, tchau, gente. Vamos lá, terceiro ano, língua portuguesa, hein? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Já vimos termos acessórios, não, termos integrantes, não foi? Agora estamos em termos acessórios, né? Passei uma pesquisa para vocês sobre adjunto adverbial e adjunto nominal. Então não vou reexplicar, não vou trabalhar esse conteúdo, até porque eu cobro ele bem pouco em atividades, prefiro passar como pesquisa. E os que eu vou cobrar as avaliações, eu costumo trabalhar mais um pouco, certo? Já que vocês não me conhecem muito, né? Somos novos. Aposto, o que é o aposto? Um assunto que nós já estudamos, vocês já sabem, então vamos lembrar. Aposto é o termo que explica, especifica, enumera ou resume um outro termo da oração. Ou seja, eu terei um termo antes, certo? E aí vem um aposto para resumir, explicar, enumerar, especificar aquele termo, certo? Esse aposto pode ser explicativo, pode ser especificador, enumerador ou resumidor. A dica é que geralmente, principalmente quando ele é explicativo, ele vem entre duas vírgulas. E quando ele geralmente é enumerador, ele vem após 2 pontos. Vamos aos exemplos, né? Alexandre, engenheiro que contratei, virá aqui hoje. Temos aqui um aposto explicativo, explica quem é Alexandre. Quem é Alexandre? É o engenheiro que eu contratei. Esse termo ele é inserido com o objetivo de explicar um termo que veio antes, nesse caso, Alexandre. E eu posso remover esse termo. Ficaria Alexandre virá aqui hoje.
mas com o objetivo de explicar, foi inserido esse termo. Vamos ver agora um aposto especificador. Rua Martins Fontes é muito movimentada. Está especificando qual é a rua que é muito movimentada. É a Rua Martins Fontes. Então, essa especificação aqui de rua ou de algum detalhe sobre alguém, alguma coisa, se chama aposto especificador. Note que o termo vem antes e logo em seguida nós temos o aposto especificando algo. Foi ao mercado e comprou leite, ovos, manteiga e frango. Isso é o aposto enumerador. Apresenta uma lista de itens ou de elementos. Geralmente vem após os 2 pontos. Miséria, analfabetismo, violência. Tudo deve ser considerado. Então esse é o aposto resumidor. Esse tudo aí, resume tudo, deve ser considerado, certo? É um aposto um pouco mais difícil de você perceber. Caso seja solicitado, classifique o aposto. Aí você vai ficar aí agora, será que é resumidor, será que ele... Aí você faz aquela eliminação. Lógico, já não é explicativo, não é especificador, não está especificando dentre os elementos qual o essencial, não está especificando, não está enumerando, não há sequência, então apresenta um resumo da ideia. Então ele é um aposto resumidor. Quem voltou? A frente é que se anda. Vocativo. Vocativo é a pessoa com que eu estou falando, o meu interlocutor real, imaginário, na minha loucura imaginária. Geralmente é isolado por vírgula ou vírgulas, certo? Ou seja, o aposto é com quem eu estou falando. Se eu saio na rua e grito uma pessoa, o aposto, desculpe, não, o vocativo. Se eu chego na rua e grito uma pessoa, chamo uma pessoa. Na sala eu falo, Carlos, fique quieto. Carlos é o meu vocativo. Nesse exemplo nós temos Deus, ó Deus, onde estás que não respondeste? Com quem estou falando? Com Deus. Então Deus é o meu vocativo, note a vírgula. Princesa, venha comer sua ração. Falei com a minha cadela dessa forma. Princesa é o meu vocativo. Então pode ser um animal, pode ser uma pessoa real, pode ser uma pessoa imaginária, independente de com quem eu estiver falando, dirigindo a palavra, é o vocativo no momento. Paralelismo sintático. Paralelismo sintático é o estudo da relação estrutural dos termos coordenados. Termos que são coordenados. Esses termos têm a mesma função sintática e por isso devem ter a mesma estrutura. Aí eu tenho um exemplo que é errado quando se faz o estudo do paralelismo sintático. Por exemplo, ó, eles tinham certeza de sua própria inocência e de que seriam compreendidos pelas pessoas. Então, certeza, quem tem certeza de quê? De alguma coisa. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Complemento nominal é inocência e que seriam compreendidos. Mas essa forma aqui é desnecessária, certo? Como eu posso tornar essa estrutura correta diante do estudo do paralelismo sintático? Eles tinham certeza de sua própria inocência e da conjunção coordenativa. Eu coordenei os dois complementos nominais de uma forma mais correta, que você pode ter um conhecimento mais facilitado, tá bom? Nossa atividade para casa, fechando aí essa unidade de termos integrantes e termos acessórios, que foram 2 ou 3 semanas, né, que nós estudamos isso aí. Página 38, página 39 e página 40. Terceiro ano foi um pouquinho abaixo dos testes, hein? Esperava um pouco mais de alguns alunos, mas é isso mesmo, né? Simbora. Beleza, gente? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, fala no zap. Tchau, tchau.